Olá, o assunto desta videoaula é Química Analítica, aula introdutória. Bom, o que é química analítica? A química analítica é a parte da química que se encarrega de definir métodos capazes de determinar a composição de uma matriz, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Ou seja, basicamente, a química analítica ela vai tentar definir métodos, ou seja, formas de se identificar e quantificar uma substância química, um elemento químico, na verdade uma substância, né, presente dentro de alguma matriz. Bom, como assim? Vamos dar alguns exemplos. A química analítica é a vida moderna, né? Alguns exemplos da química analítica na vida moderna. Por exemplo, agricultura. Eu quero saber se um solo de um determinado lugar está bom para plantar uma determinada cultura. Aí eu vou analisar a quantidade de nitrogênio naquele solo, a quantidade de fósforo e assim por diante. Então eu tenho que determinar a quantidade desses elementos ali. Então, ou seja, determinar a composição de uma matriz. A matriz, no caso, seria o solo. Então, e eu vou determinar a quantidade de elementos ali dentro. Quem faz isso? Química analítica. Então, eu tenho que descobrir um método para determinar, né, quanto que eu tenho desses elementos ali. E aí a química analítica vai atrás de descobrir que método é capaz de identificar esses elementos dentro do solo. Na engenharia, na indústria, vários exemplos. Vamos pegar um aqui, por exemplo, na engenharia metalúrgica. Você vai vender uma chapa de aço e vai chegar lá no seu cliente. O seu cliente quer saber qual que é o teor de carbono naquele aço lá. Aí ele vai pegar uma amostra daquele aço e vai ter que ter um método para definir quanto de carbono tem ali, quanto de ferro tem ali. Então, há métodos analíticos de química analítica para descobrir quanto que tem dos elementos ali dentro, para ver se está chegando um ferro de qualidade, um aço de qualidade ou não. Dentro da engenharia mineral, né, de engenharia de minas, você está recebendo um minério, qual o teor de ferro naquele minério? Para saber se ele realmente é um minério que está valendo a pena comprar ou não. Eu tenho que fazer uma análise de química analítica, tudo dentro da área de engenharia. Área farmacêutica, outra área importantíssima, né? Controle de qualidade de remédio, porque às vezes você vai comprar, que é o chamado placebo, né? Já aconteceu, às vezes as pessoas vão comprar, tem casos aí que já saiu notícia antigamente em jornal, mulheres que se engravidaram, porque estavam tomando anticoncepcional, porque na verdade ali dentro não era anticoncepcional, tinha farinha, por exemplo. Então, os lotes de medicamentos são feitas amostras, pega ali alguns e leva-se para um determinado local para poder fazer análise. Dentro desse medicamento, tem realmente a substância que está falando que tem? Ou será que é uma farinha que tem aqui dentro? Então, tem que ter uma forma de identificar o que está ali dentro daquele medicamento que está sendo vendido. É realmente o princípio ativo ou não é? Precisa de uma técnica analítica para isso, descobrir a substância que está ali dentro. Outra coisa, alimentos, né? Quando os alimentos são vendidos, tem que se verificar se não tem contaminação ali dentro. Pode ter contaminação. Quando você vai exportar um lote de carne, quando chega lá no país que está comprando, ele faz um teste para ver se esse alimento não está contaminado com determinadas substâncias tóxicas, por exemplo. Então é feito, e para identificar a presença dessa substância tóxica dentro do alimento, é uma técnica analítica que analisa a presença dessa substância tóxica ou não. Outra coisa na medicina, né? Bom, se você vai fazer um exame de sangue, ver o seu teor de ferro no sangue, é uma técnica analítica. Outra coisa aí que está nesse momento atual, né? Pandemia, essa questão do Covid-19. O teste para detectar o Covid é uma técnica analítica. Por quê? Você vai detectar se o RNA está presente no sangue da pessoa. O RNA é uma molécula. Então você vai ver se está presente o RNA do vírus ali. Você tem que verificar a presença de uma molécula ou não, dentro de uma matriz. Quem é a matriz? É o sangue. Então é uma técnica analítica. Então, ou seja, várias decisões são tomadas baseadas na quantidade de testes que são feitos
para poder ver a quantidade de pessoas que estão infectadas e tal, dependendo do que? De técnicas analíticas. Extremamente importante. Outra coisa, meio ambiente, análise da qualidade da água, para ver se a água está contaminada com determinados elementos tóxicos ou não. Então, outra coisa importante da química analítica. Forense. Forense é o que? A área de descobrir crimes, né? A área policial. Então, tem crescido muito. Você vai aprender uma pessoa com uma determinada substância. Aquilo ali é uma droga ou não é? Aquilo ali é cocaína ou não é? É um pó branco que você pegou com a pessoa, está dentro do carro dela. Toneladas daquilo ali. Ele vai falar, ah, não, isso aqui não é cocaína, não. Isso aqui é a farinha que eu estou transportando. Você tem que levar no laboratório e fazer uma análise. Porque a pessoa pode ser presa ou não, dependendo de que substância que está ali. Né? Numa cena de um crime, você vai coletar, por exemplo, um sangue para poder ver o DNA da pessoa que está ali. Para ver se ela cometeu um crime ou não. Então, tem várias coisas dentro da área forense também que depende de química analítica. No esporte, uma coisa muito importante é o antidoping, né? Para ver se a pessoa está tomando substâncias proibidas ou não, para poder aumentar a sua eficiência, que determina aí milhões e milhões de reais que são investidos para a pessoa dentro do futebol, por exemplo, né? Contrata um jogador e às vezes o jogador está usando doping, então tem muito dinheiro envolvido. Então, as técnicas analíticas estão cada vez mais desenvolvidas para detectar a presença de substâncias que não podem ser tomadas, né, no esporte, assim por diante. Então, olha só, quantas e quantas áreas que a química analítica está presente. Né? Vamos ver aqui alguns termos que são utilizados na química analítica. Analito. O que é o analito? É a espécie de origem química ou bioquímica em uma amostra sobre a qual se deseja obter informações qualitativas e ou quantitativas. Por exemplo, uma determinada molécula de pesticida, eu quero saber se ele está presente na água ou não, para saber se ela está contaminada ou não, no rio, por exemplo. Outra coisa, fertilizante, eu quero saber se o meu solo tem uma determinada quantidade de fertilizante ou não, que eu apliquei lá. Então, a molécula que eu quero identificar é o meu analito. O que é a matriz? É o objeto a respeito do qual se deseja obter a informação ou a quantificação do analito. Ou seja, o solo do IFMG Campo São João Evangelista. Então, eu quero saber se tem uma quantidade boa de fertilizante dentro do solo do IFMG São João Evangelista. Então, essa é a minha matriz. É o local que eu vou procurar a substância lá dentro. Identificar a substância ou quantificar ela. Então, o local onde eu vou procurar ela é a matriz. A amostra é o quê? É uma fração bem definida, ou seja, com uma massa específica, um volume específico, que seja representativa da matriz. Ou seja, se a minha matriz é o solo do IFMG, a amostra, por exemplo, é 50 gramas do solo do IFMG São João Evangelista do local tal. Né? Por exemplo, 50 gramas do solo do IFMG São João Evangelista atrás do prédio 4. E aí eu vou pegar de outros locais também para poder fazer uma amostragem que represente o campus como um todo. Eu tenho que pegar de vários lugares do campus. Tá certo? Então, essas aqui são definições. Vamos pegar outros termos também usados em química analítica para explicar para vocês o que significam esses termos. Os termos agora são em relação a tipos de análise. O que é uma análise qualitativa? A análise qualitativa é aquela que se restringe apenas à identificação de um ou mais constituintes da amostra. Então, ou seja, eu só quero identificar se uma substância está ali. Eu não quero saber a quantidade da substância que está naquela amostra. Eu não quero saber quanto que tem ali daquela substância, não. Eu quero saber se ela tem ou se não tem ela. Um exemplo disso aqui é o bafômetro. Por exemplo, se a pessoa vai fazer o teste do bafômetro, o bafômetro não quer saber quanto de álcool que a pessoa tem, porque a legislação atual, a pessoa não pode ter nada de álcool no sangue. Então, não interessa a quantidade. Tem um pouquinho que seja, já é suficiente para a pessoa não poder dirigir. Então, é uma análise qualitativa, por exemplo. Só detecta a presença ou não.
Agora, se eu quiser saber quanto de álcool tem ali, eu teria que fazer uma análise mais acurada. Seria, no caso, a análise quantitativa. Ela visa quantificar uma determinada espécie ou analito que está presente em uma amostra. Aí eu vou quantificar, saber a quantidade. Análise clássica. O que é isso? É a análise que confia nos sentidos humanos para extrair informações qualitativas, emprega balança e bureta e alguma reação química, ou seja, análise por via úmida, para extrair informações quantitativas. A análise clássica nós vamos fazer durante o nosso curso aulas práticas. E as nossas aulas práticas todas são de análise clássica. São aquelas que nós vamos determinar a quantidade de algumas substâncias, pode ser informações qualitativas ou quantitativas, baseados em utilização de balanço para pesar a substância, bureta para medir volume e análise por via úmida. O que é análise por via úmida? É pegar substâncias que estão dissolvidas em água e fazer uma substância reagir com a outra e ver quanto que gastou e fazer uns cálculos e descobrir, aqui dentro dessa solução tem tanto dessa substância. Isso é uma análise clássica que confia no sentido humano para poder olhar a marquinha do vidro, ver quanto que gastou de volume, né? Olhar lá o tanto que pesou na balança e assim por diante. Isso é uma análise clássica. Vou explicar aqui a próxima análise para você entender a diferença de uma para a outra. O outro tipo de análise é a análise instrumental. Não depende da figura humana, de pegar, medir volume, fazer cálculos do produto. O que é a análise instrumental? Baseia em métodos instrumentais, onde são medidas propriedades ópticas, eletroanalíticas ou radioquímicas de uma amostra. Por exemplo, um teste do bafômetro. O policial ele não precisa fazer nada, ele só precisa pegar um instrumento, colocar lá para a pessoa soprar e aí o instrumento dá a resposta. Isso é uma análise instrumental. Quem que falou quanto que tem de álcool, se a pessoa bebeu ou não bebeu, né? Quem falou foi o instrumento, o bafômetro. Então, quem fez a análise foi o instrumento, não foi a pessoa. Né? Então, a análise clássica não usa um instrumento, usa um analista, né, que é um técnico analista, que vai pegar uma substância, misturar com outra, ver a reação química, medir quanto que gastou de volume e assim por diante. Isso é análise clássica. A análise instrumental é um equipamento que faz tudo isso. Beleza? Bom, vamos ver como que a química analítica evoluiu ao longo dos anos. No começo, a química analítica era só análise clássica, usando balança e vidraria, que eu já expliquei. Depois ela evoluiu para a química analítica moderna, que começou a ter esses instrumentos, que eu falei para vocês que eles vão medir, né, vão medir medidas de voltagem e outras medidas e determinar a quantidade de substância. Potenciômetros, cromatógrafos, espectrômetros e assim por diante. São equipamentos modernos que detectam a presença de substância, a quantidade de substância dentro de uma matriz. Depois, a química analítica evoluiu para a química analítica contemporânea, que ela pegou esses equipamentos e juntou eles com microcomputação, automação. Tem alguns equipamentos que você coloca a amostra lá e eles automaticamente fazem a análise. Técnicas hifenadas, o que significa isso? É pegar dois equipamentos desse aqui e acoplar um no outro, e aí você aumenta a possibilidade de fazer análises diferentes. Biosensores, quimiometria. Quimiometria é pegar os resultados que o equipamento dá e fazer tratamento estatístico com ele. Então você aumenta mais ainda a possibilidade de obter informações. Então isso é química analítica contemporânea. É usar esses instrumentos de forma a ampliar o resultado que ele pode dar. E a química analítica hoje, que é dentro da química contemporânea também, é você obter essas técnicas de química contemporânea para obter mais informações com mais qualidade, gastando menos recursos. Então, hoje em dia, nós estamos utilizando os recursos da química contemporânea de tal forma a gastar menos recursos e obter mais qualidade. Então, vamos ver como que isso evoluiu
em alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é em relação ao tipo de analito. No começo, na química clássica, só era possível analisar, detectar analitos inorgânicos e orgânicos. Hoje já é possível detectar analitos bioquímicos. Então a química analítica já evoluiu nesse sentido. Em outro sentido, é o número de analitos. Antigamente, na química clássica, só era possível detectar uma substância de cada vez ou algumas, 2 ou 3. Hoje em dia, tem alguns equipamentos que detectam mais de 100 substâncias de uma vez. Então, evoluiu demais em termos de número de analíticos. Isso diminui muito o tempo que se gasta para poder determinar a substância. Se fosse um de cada vez, ia demorar muito tempo. Agora, você coloca na máquina e de uma vez só ele detecta mais de 100. Tá certo? Outra coisa muito importante, concentração. Antes, na química analítica clássica, eu conseguia detectar, quantificar substância que estava em gramas por litro, miligramas ou micrograma por litro. Hoje eu consigo detectar substância que está em nanograma, picograma ou femtograma por litro. Isso é muito importante porque tem algumas substâncias tóxicas que estão presentes na água muito pouquinho, em picograma por litro. E antigamente eu não conseguia detectar ela. Hoje eu consigo detectar. Então as técnicas são muito mais sensíveis e conseguem detectar substâncias que estão em pequena quantidade. Outra coisa, na química analítica clássica, eu só conseguia determinar o teor total da substância, ou seja, quanto que tem daquela substância lá, e eu conseguia fazer a especiação. O que é isso? Por exemplo, lá dentro do meu mineral, eu sei que tem tanto de ferro, e eu sei que esse ferro ele está na forma de ferro 3+ e 2+. Isso é especiação. Qual cátion que está lá. Mas eu não sei a distribuição espacial dentro da minha mina. Em qual setor da mina que está mais concentrado o ferro. Agora, na química analítica, além de você saber quanto que tem e qual espécie que tem, você consegue saber a distribuição espacial dentro de uma região. Tá certo? Então, mais uma evolução importante. Bom, depois de tudo isso que a gente viu, para a gente fechar a nossa videoaula, o que é química analítica? Então, o objetivo dessa videoaula era explicar para vocês isso. A química analítica é a parte da química que se encarrega de definir métodos capazes de determinar a composição de uma matriz, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Então, eu espero que com essa videoaula eu tenha passado para vocês um pouco do que significa química analítica e eu espero que, após terem assistido essa videoaula, vocês agora entendam melhor o que é que significa a química analítica, o que a química analítica faz e qual é a importância dela. E que nós possamos, aí, ao longo desse semestre, aprender um pouco melhor de química analítica. Terminamos essa nossa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.